Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. A gente vai trabalhar com concordância nominal. Bom, vamos abrindo aqui, que eu já vou começar a falar com você sobre a concordância, pegando a nossa canetinha. Quando a gente fala sobre concordância nominal, eu quero separar em 3 frentes, ou até 4, tá? Vamos lembrar, concordância nominal é uma área da língua portuguesa que está lá em sintaxe. Por isso que a gente pode utilizar alguns termos aqui com relação à sintaxe para entender um pouco melhor sobre a ideia de concordância nominal. Porque nominal está associado aos termos que concordam com os nomes, tá? Então, já que a gente está falando dessa ideia de concordância, vamos pensar na concordância primeiro, quando a gente tem um adjetivo, né, que funciona como o nosso adjunto adnominal. Então, vamos pensar assim. Opa, não vou nem colocar concordância. Vamos colocar assim, adjetivo, adjunto adnominal. Então, a gente vai ter um adjetivo que vai funcionar como esse adjunto adnominal. Isso quer dizer o quê? O adjunto adnominal, ele concorda com os termos que ele acompanha, com o substantivo que ele acompanha, né? Então, é uma função de concordância desse adjetivo, que funciona como adjunto adnominal, com o substantivo. Então, vamos pegar algumas situações aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui letra A. Quando esse adjetivo exerce essa função de adjunto adnominal, ele concorda em gênero e número com o substantivo, né? Então, ó, adjetivo concorda com gênero e número. Opa, tá vendo? A dislexia já começou. Concorda com gênero e número do substantivo. Isso aqui é muito claro, né? Aquela concordância, o adjetivo concorda com o substantivo. Por exemplo, o alto prédio e as janelas amarelas. Ó, então eu tenho aqui, deixa eu pegar uma outra cor, vou pegar esse azulzinho. O alto e amarelas. Por quê? São adjuntos adnominais. Um é o adjunto adnominal de prédio, o outro é o adjunto adnominal de janelas. Então, a concordância aqui, ó, masculino e singular. Aqui, feminino e plural. Porque concorda com o adjetivo que acompanha, né? Isso daqui é básico, vamos pensar assim. Essa é uma regra geral, né? Agora, se esse adjetivo se referir a mais de um substantivo, de gênero e número, quando ele tiver pós-posto, ele pode concordar no masculino plural com o substantivo mais próximo. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar uma outra situação. Vou colocar aqui embaixo, tá? Quero ver se eu consigo colocar tudo juntinho no slide. Essa é a regra geral. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo, tá? Agora, se a gente tiver, vamos coloca assim no masculino plural, vamos colocar assim, ó. Masculino, opa. Mas ele pode ir para o masculino plural. Em que situação? Quando ele se refere a mais de um substantivo diferente, né? Mais de um substantivo diferente. É aquela ideia de ficar no masculino e no plural para concordar com os dois. Tá? Por exemplo, e ele tá depois, né? Vamos colocar masculino plural, mais de um substantivo diferente e pós-posto. Pós-posto. Eu coloco o exemplo aqui, você entende. Por exemplo, vamos pegar aqui, deixa eu ver.
era um grande número, vamos pensar aqui, um grande número de. Peraí, tem que ser masculino. Era um grande número de sacolas, elas, né? As sacolas e pacotes. Vou colocar aqui embaixo. Espalhados. Então, veja, a gente tem esse espalhados masculino e plural, porque concorda com sacolas, concorda com pacotes, concorda com os dois. Então fica no masculino e plural, certo? Para concordar com os dois, tá? Então essa ideia aqui, vamos pensar assim, ó. Então a gente tem duas possibilidades aqui. Tá vendo que nesse primeiro caso, deixa eu até colocar uma setinha aqui de uma outra cor diferente. Tá vendo que nesse primeiro caso, ele está colocado antes do substantivo. Nesse outro caso, ele está colocado depois do substantivo. Não importa, exerce função de adjunto adnominal igual, né? No caso aqui de baixo, a gente tem um adjetivo colocado depois. Era um grande número de sacolas e pacotes espalhados. Então, veja, esse espalhados concorda com sacolas e pacotes, e o espalhados é o adjunto adnominal dos dois elementos, tá? Porque está no plural e no masculino, porque estabelece uma relação de concordância com os dois, tá? Então, essa ideia de acompanhar é do adjunto adnominal. A gente está pensando na concordância do adjunto adnominal, tá? Então, existe essa possibilidade aqui de colocar no plural para concordar com os dois. Mas, dependendo da estrutura, ele pode concordar com o mais próximo. Vamos pegar aqui mais uma outra possibilidade? Ó, letra C, vamos colocar assim. Concorda com o substantivo mais próximo, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui. Por exemplo, a Marinha e o Exército Brasileiro eram bons. Não vou colocar eram bons, senão você vai colocar mais um adjetivo, né? Vamos colocar aqui. Estavam preparados. Não vai dar, vai ter que ser também. Estavam alerta, pronto. Vamos colocar assim. Peraí. Estavam alerta. Ó, o que a gente tem aqui? Veja, brasileiro. Quem é o substantivo? É marinha e exército. Mas tá vendo que ele tá concordando só com o elemento mais próximo, tá? Existe essa possibilidade? Existe, de concordar só com o termo mais próximo. Se fosse o contrário, a gente teria o Exército e a Marinha Brasileira estavam alerta, tá? Por exemplo, vamos trocar aqui, vamos colocar um feminino depois, né? Deixa eu ver. João falava não, peraí. João falava dos amigos e amigas conhecidas.
Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, conhecidas. Por quê? Porque a gente tem amigas. Concorda com o elemento mais próximo. Percebe? Então, aqui a gente tem essa concordância com o termo mais próximo. Quando a gente tem esse adjetivo pós-posto, tá? Agora, vamos pensar aqui. Mais próximo. Deixa eu até colocar aqui, ó. Pós-posto. Para você lembrar que é depois, tá? Por quê? Porque a gente tem a regra daquele que é antes também. Quando a gente tem o adjetivo anteposto ao substantivo. De modo geral, ele vai concordar com o mais próximo. Então, ó, concorda com o substantivo mais próximo. Quando é anteposto. Como assim? Por exemplo, antigas páginas e folhetos de política. É o assunto do momento, né, Brasil? Pronto. Antigas páginas e folhetos de política. Ó, aqui, ó. Antigas. Concorda com quem? Com o elemento mais próximo? Páginas. Geralmente é isso que a gente faz, né? Então, tem dois elementos. A gente percebe aqui, ó, nas duas situações, em cima também, ó. A gente tem os dois elementos. Só que a concordância acaba acontecendo com o elemento mais próximo, né? Eu posso concordar com os dois, só que aí eu teria que fazer o quê? Masculino e plural, tá aqui. Aí eu estaria concordando com os dois. Se o elemento mais próximo, é isso que eu quero deixar claro para você. Se o elemento mais próximo aqui, ó, por exemplo, ó, Marinha e Exército Brasileiro estavam alerta, tá concordando com quem? Só com o Exército. É um adjetivo que pertence só ao Exército. Se eu quisesse concordar com os dois, eu teria que estar colocando como? No plural e no masculino. Marinha e Exército Brasileiros estavam alerta. Entende? É isso. Quando a gente estabelece essa concordância só com o elemento mais próximo, a gente exclui os outros. Não vai estar acompanhando os outros. Para incluir os outros, a gente tem que estabelecer a concordância no masculino e plural. João falava dos amigos e amigas conhecidas. João falava dos amigos e amigas conhecidos. Concorda com os dois. Concorda com o substantivo mais próximo anteposto. Antigas páginas e folhetos de política. Concorda com esse elemento mais próximo, antigas páginas e folhetos. Nesse caso, quando ele é anteposto, a ideia de antigas páginas e folhetos de polícia é para concordar com os dois elementos, porque ele está colocado antes. Agora, quando a gente busca essa concordância com os dois elementos, geralmente nós colocamos o adjetivo depois, no masculino e plural, para concordar com geral. Não é assim? Quando a gente quer concordar de modo genérico, é plural e masculino. Senão, a gente estabelece concordância com o mais próximo, ou, quando é anteposto, vai concordar com o mais próximo, mas se refere aos dois, tá? Bom, vamos lá. Seguindo em frente aqui, ó. A ideia aqui, ó, é que às vezes a gente tem uma concordância, vamos pegar aqui desse que aparece mais de uma vez. Vamos colocar mais uma diquinha aqui para você. Quando a gente tem dois ou mais adjetivos, porque até então é um adjetivo, né? Vamos pegar mais uma regra. Quando a gente tem dois ou mais adjetivos, ó, mais de um adjetivo, vamos pensar assim, quando a gente tem mais de um adjetivo, se referindo a um substantivo que está determinado por um artigo. A gente tem dois tipos de construção nesse caso. Então, eu tenho mais de um adjetivo que está relacionado a um substantivo, tá?
e esse substantivo ele está determinado por um artigo. Ah, vamos fazer assim, ó, artigo substantivo, fica melhor a ordem, para você entender. Que essa regra aqui é bem legal. E ele está associado a um artigo barra substantivo. Porque a ideia de concordância trabalha muito com a ideia de artigo também, né? A gente tem possibilidades aqui. Por exemplo, ó, eu posso ter... deixa eu pegar aqui. Estudo as matérias. Estudo as matérias. Deixa eu ver, que matérias que a gente pode ter? Matemática e portuguesa. Vamos colocar assim. Matemática, porque a matemática é a matéria e a portuguesa. Vai. Estudo as matérias matemática e portuguesa. Ó, o que a gente tem aqui? Presta atenção. Porque matemática e portuguesa ali vão ser adjetivos, tá? Tá vendo aqui, ó? Artigo, substantivo. Aqui eu tenho adjetivo e adjetivo, tá? Adjetivo, adjetivo, tá vendo? Seria essa a ideia. Estudo as matérias matemática e portuguesa. Ou a gente, quando não tem o artigo, ficaria assim. Estudo melhor. Opa, falhou. Ô, caneta miserável. Ó. Estudo a matéria matemática e a portuguesa. Porque daí, ó, a matemática, veja como é que muda aqui. Tá vendo? Eu tenho só um artigo. Quer dizer, eu tenho um artigo, mas ele não está no plural. E aqui eu tenho um substantivo, que não está no plural. Qual vai ser a diferença aqui para cima? Eu tenho um artigo aqui também, ó, antes de a portuguesa. Então, se for as matérias, beleza. Estuda as matérias matemática e portuguesa. Agora, se for estuda a matéria matemática e portuguesa, não dá. Teria que ser estuda a matéria matemática e a portuguesa. Para quê? Para estabelecer a concordância com cada um dos substantivos que acompanha. Tá? Então, aqui, ó, no plural, concorda com os dois elementos, a presença do artigo. No singular, concorda com o elemento mais próximo. É como se aqui no meio a gente tivesse também matéria, sabe? Como se aqui a gente tivesse matéria, ó. Como se estivesse em elipse. Estuda a matéria matemática e a matéria portuguesa. Mas seria estuda a matéria matemática e a portuguesa. Olha a diferença aqui de um para o outro. É outra forma de escrita. Tá? Vamos lá. Deixa eu pegar minha água aqui. Pegou sua água aí? Tô com a minha aqui, peraí. Isso que a gente está falando é só disso aqui, ó. Volta para cá. Do adjetivo como adjunto adnominal, tá? É a concordância do adjetivo como adjunto adnominal. Tá? Tudo isso daqui é quando tem adjunto adnominal. Tá bom? Poderia ser, eu coloquei matéria, né? Poderia ser língua. Estuda a língua portuguesa e a inglesa, né? Ou estudo as línguas portuguesa e inglesa, por exemplo. Tá?
É que coloquei matéria em vez de língua, mas poderia ter sido língua também, né? Vamos colocar com língua? Por exemplo, ó. Estudo as línguas. Vamos ver. Portuguesa e italiana. Pronto, italiana. Tá vendo? Estudo as línguas. Então, quem é o substantivo aqui? Vamos pegar outra cor, roxo. Artigo, substantivo, certo? Portuguesa e italiana são os nossos adjetivos, os nossos adjuntos adnominais. Tá? Aí, não tem, o artigo está aqui no plural. Quando eu tenho o meu substantivo aqui no plural. Então, fica portuguesa e italiana no singular, porque são duas ali. Ok. Agora, se a gente retira, fica deixando estudo, a língua, aí teria que ser estudo a língua portuguesa e a italiana. Seria assim. Tá? Porque, ó, aí tenho só um artigo, a, que está acompanhando aqui língua. Então, está estabelecendo concordância com quem aqui, esse portuguesa? Com a língua. E aqui, e a italiana. Ao quê? A língua italiana. Aí é como se a gente tivesse esse língua aqui em elipse, né? Como se estivesse aqui em elipse. Então, se eu tenho singular aqui, língua, quer dizer que tá com o meu portuguesa concorda com língua só. E italiana, italiana vai ter um outro substantivo para ela, porque a presença de um artigo aqui, ó, do determinante, diz que é singular, que só vale para uma. Se eu tenho aqui, ó, no plural, diz que vale para as duas. E o substantivo está no plural, né? Então, vale para as duas. Então, eu não preciso repetir o artigo aqui, ó. Agora, quando o artigo está colocado aqui, no singular, quer dizer que eu só estou falando de uma. Aí ocorre a necessidade de colocar o artigo antes do outro termo. Ok? Fechou? Isso aqui é o básico, tá, gente? Eu vou passar por cada uma das regras, porque a ideia desses temas especiais, da gente trabalhar esses conteúdos todos assim, é passar com calma, com atenção, pegando cada um dos exemplos para você deixar sempre anotado. Porque existem bancas que trabalham justamente com essas questõezinhas aqui. Às vezes a pessoa para e fala, poxa, mas não vi isso em português. Existe sim. A gente tem questões, por exemplo, bancas que trabalham com questões de alternativa, em que isso daqui pode entrar em uma alternativa. A gente pode ter, por exemplo, a letra A e a letra B. Aí a letra C, D e E. E é uma questão que busca qual das alternativas apresenta uma incorreção quanto à concordância nominal. E aí, quando você se depara, olha o exemplo, eu falo isso porque os alunos porque isso cai, eu vejo prova. Por exemplo, o aluno olha a letra A, estuda as línguas portuguesa e italiana. Aí a letra B estudo a língua portuguesa e italiana. Diz para mim aí. O cara que olha isso e olha isso, tipo essa letra A e essa letra B, ele vai falar, pô, uma das duas está errada, porque como é que vai ser plural ali, singular aqui? Uma das duas tem que estar errada, mas as duas estão corretas. É uma questão de concordância nominal, tá? Então a gente tem que explorar todos os aspectos da concordância, todos os aspectos. A gente não vai bater português por cima, não, tá? É com profundidade também. Não dá. A gente sabe, concurso público eu diria, é uma empreitada que está ficando cada vez mais profissional. E a gente está vendo, eu estou me surpreendendo com as questões que estou vendo aí. As bancas não estão mais cobrando as coisas básicas, básicas. O básico sempre cai, a gente sabe disso.
Mas a pergunta, a questãozinha que derruba é a particularidade, né? Então vamos anotar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. E essas questões aqui do básico, é bem isso, sabe? Eles exploram muito, exploram ao extremo isso aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui uma questão que eu não eu não lembro se foi a OCP ou a IBFC, era uma banca que é com letra, assim, sabe? Ó, colocar a letra F. Quando a gente tem concordância com adjetivo regido por preposição. Então, ó, adjetivo regido pelas preposições, por preposição. Por exemplo, preposição. Vou colocar alguns aqui, aí eu vou pôr os exemplos. De, que, se, pela preposição de, que se referem a pronomes neutros. Peraí, senão só vai aparecer. Peraí, vamos colocar assim. Ó, por preposição de mais pronome neutro. Você já vai entender. Por exemplo, por exemplo, deixa eu colocar como é que ele fica, né? Oxi, peraí. Ele vai ficar no masculino singular. Vamos lá. Por exemplo, essa prova nada tem de misterioso. Ó, tá vendo? Essa prova nada tem de misterioso. Senão você ia falar, não tem que ser misteriosa, mas ó a preposição. De. Nada tem de misterioso. Por exemplo, vamos pegar outro, vamos pegar um no plural. Suas questões da prova, né? Suas questões têm algo de. Deixa eu ver. Suas questões têm algo de zombador. Suas questões têm algo de zombador, sabe? Olha aqui, ó. Zombador. E não de zombadoras, tá vendo? Ó a preposição de. Isso aqui é o básico, tá? Mas existe a possibilidade de concordar com um substantivo que desempenha papel de sujeito, tá? Ou com o termo que acompanha. Por qual razão? Por causa do verbo de ligação. Então, essa daqui é a primeira regra. A regra geral é: se estiver escrito dessa forma, tá correto. Essa prova nada tem de misterioso. Suas questões têm algo de zombador. Tá correto. Só que você provavelmente pode ser que você não se lembre, tá? Mas a gente trabalhou antes já com a concordância verbal e eu falei para você que existe uma regra de atração. Existem 3 possibilidades de regras de concordância que a gente leva também para a concordância nominal. Existe uma concordância lógica, uma concordância atrativa e uma concordância ideológica. Isso lá para a nossa concordância verbal. Mas para a concordância nominal, isso também existe. Então, essa daqui é a ideia geral, é a regra canônica. Quando a gente tem esse adjetivo regido pela preposição des, ali com pronome neutro, algo, nada, sabe? Essa ideia de neutralidade é de ser indefinido, sabe? De não saber ao certo do que se trata. A gente faz essa concordância no masculino e singular, regido da preposição de.
Só que existe a possibilidade, sim, por atração, de concordar com o sujeito, quando esse sujeito é um substantivo, quando esse sujeito é um pronome. Tá? Então, se você for encontrar, de repente, uma alternativa com essa concordância, você tem que saber que as duas regras valem. Vamos colocar aqui para você entender. Vamos colocar aqui para você entender. Ó, por exemplo, opa, eu acho que eu vou colocar, em vez de colocar a letra F, eu vou colocar a letra G, né? Vou colocar mais uma possibilidade aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar que é concordância atrativa, tá? Concordância atrativa com o sujeito. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Concordância atrativa com o sujeito. As meninas nada tinham de ingênuas. Ó, as meninas nada tinham de ingênuas. Cadê? Ó, ingênuas e o de. Concordância atrativa aqui com o substantivo, com o sujeito, as meninas, tá? As meninas nada tinham de ingênuo. Poderia ser também? Poderia. Então, existe essa concordância atrativa com o substantivo, com o pronome, por isso que tá aqui, ó, no feminino e no plural, mas pode ser no masculino e singular. O que eu diria a você? Que isso daqui, ó, por exemplo, eu não quero errar, professora. Como eu faço para não errar? Por exemplo, na sua escrita. Como você faz para não errar na sua escrita? Utilize o masculino e singular. Veio a preposição de, deve ser nada, algo, algum, tudo. Preposição de, vai no masculino e singular, para não precisar ficar procurando quem é o referente. Se é um substantivo no singular, se é no plural, se é masculino, se é feminino. Entende? Fazendo essa concordância, essa primeira aqui, ó, você já consegue evitar erros. Mas a gente tem que saber que essa daqui também é possível, né? Que essa daqui também existe. Porque é como eu falei a você, você tem que estar preparado para as questões em que se faz essa substituição. Por exemplo, na linha 2, vamos fazer uma questão Sebrasp. Vou criar uma questão Sebrasp aqui, ó. Essa prova nada tem de misteriosa. A substituição de misteriosa por misterioso manteria a correção gramatical e o sentido original do texto. Nada tem de misteriosa, nada tem de misterioso. Poderia? Poderia. Nossa, mas sério? Sério, porque a gente conhece a regra. Entende? Essa é a ideia. A gente tem que conhecer as possibilidades. A gente tem que lembrar que o adjetivo é um termo... A gente está falando da função dele como adjunto adnominal, que é termo acessório, que é subordinado a um nome. Adjunto adnominal é subordinado a um nome, a um substantivo, seja esse substantivo concreto ou abstrato, que precisa ali de um acompanhamento para trazer uma qualificação, para trazer uma especificidade. Então, a gente está falando da função de adjunto adnominal. Então, obrigatoriamente, ele vai estabelecer essa concordância. Essa é a regra geral. O adjetivo concorda com o substantivo, não é assim? Qual que é a função primeira do adjetivo na morfologia? Ele é qualificador, ele concorda com o termo que ele acompanha, em gênero, em número, né? Ele tem grau, né? O adjetivo também pode sofrer variação de grau, mas ele concorda com esse substantivo. A partir disso, a gente vai para as outras regras, que aí envolvem um pouco mais de sintaxe. Quer saber se ele está colocado antes ou depois, concordar com o elemento mais próximo. Quando a gente tem a preposição dele, pode ficar no masculino e plural, masculino e singular, ou pode fazer a concordância atrativa com o substantivo. Então, a gente precisa estar sempre trabalhando com esses pontos todos, pensando nesses pontos todos, para resolver as nossas questões da melhor forma possível.
A minha preocupação quando eu trabalho com língua portuguesa é levar sempre todo esse conteúdo. Por quê? Porque a gente não trabalha com uma banca, a gente tem que trabalhar com todas as bancas. Então a gente tem CESP, FGV, FCC, IBFC, AOCP, IDECAM, CÃO. A gente tem um monte de bancas e cada uma delas acaba abordando um ponto. Não sei para qual concurso você busca, qual concurso você estuda, se a sua banca já está definida ou não, ou se você pula de concurso ali, um concurso que eu nunca tenho uma banca definida, professora, porque eu estudo para uma área, é uma banca. O outro concurso já foi outra banca, aquele outro concurso que também tem a ver com o que eu estudo é uma outra banca, então eu acabo meio que mesclando um pouco. Então a gente tem que trabalhar com todos os aspectos, com todos os pontos, tá? Esse ano mesmo, caiu uma questão de concordância nominal, de numeral no Sebrasp, que derrubou muita gente, que era a concordância de milhar, né, de milhares, eu acho que era milhares, eu não me lembro se era centenas, milhares, o que era, mas é uma concordância que permanece no masculino, e as pessoas, era concordância nominal, e as pessoas quiseram levar para o feminino, e não podia. É uma regra aqui, ó, básica de concordância. Então, a gente não pode abrir mão de conhecer os conteúdos, de saber, de anotar, de passar por eles, para ter uma bagagem de fato para nossa preparação. Eu sei, português é muito conteúdo, gente, é muito, eu sei disso. As pessoas, professora, mas é que é tanta coisa. Se comparado a outras disciplinas, eu sei que português é bastante conteúdo, é bastante regra, por isso a importância desse conteúdo para a prova de concurso público, tá? Então, é disciplina e constância no objetivo. Pode ter certeza, eu tô aqui para te ajudar, para levar para você todas as regras. Então, vamos junto, tá bom? Vamos lá. Volta para cá. Vamos para a nossa próxima aqui. Então, concorda com essa daqui por atrativa com o sujeito, né? Concordância, vamos dizer, concordância por atração, a gente pode dizer, ok? Então, primeira parte já foi, ó, para a gente encerrar. Adjetivo como adjunto adnominal, tá? Agora, vamos pensar no parte 2. O adjetivo como, porque o adjetivo pode exercer outra função aqui. Vamos pegar o roxo. Segunda etapa. É o nosso adjetivo. Adjetivo agora como predicativo. Predicativo. Eu vou fazer de duas formas, tá? Porque ele pode ser predicativo, tanto do sujeito quanto do objeto. Vamos separar? Então vamos falar primeiro da concordância do adjetivo como predicativo do sujeito, tá bom? Depois a gente vai falar da concordância do adjetivo como predicativo do objeto. Então, adjetivo como predicativo do sujeito. Deixa eu tomar minha aguinha aqui, um golinho, enquanto isso. Vamos colocar todas as nossas possibilidades de concordância, tá? Do jeito que a gente fez com o adjunto adnominal. Bom, primeira regra, regra geral, que é aquela do adjetivo, né? O predicativo, ele concorda com o sujeito simples. Então, vamos pensar assim, ó. Predicativo concorda com o núcleo do sujeito simples. Opa, núcleo. Eita, que ficou feio, peraí. A gente vai acabar batendo sintaxe do período simples aqui junto, tá? Com o núcleo do sujeito simples. É o tal do predicativo do sujeito que concorda com o sujeito. Não tem dificuldade aqui. Por exemplo, a educação é maravilhosa. Não, vamos colocar uma coisa maior no sujeito? A educação, olha só, vou colocar a educação dos
seus filhos é maravilhosa. Agora sim, pronto. Então, cadê? Temos aí, ó, maravilhosa é o meu predicativo do sujeito. É o meu verbo de ligação. Educação é o núcleo do meu sujeito. Então, maravilhosa, feminino e singular, concorda com quem? Com educação. Feminino singular, certo? Aqui, essa regra é a regra geral que a gente sabe. Tem nem que ter dúvida, ok? Agora, segunda regra, quando a gente tem um predicativo, melhor, quando a gente tem um sujeito composto, tá? Então, vamos pensar no sujeito composto agora. Predicativo, nesse caso, né, vai seguir a mesma regra. Quando o sujeito é composto e ele vamos pensar em quando ele é formado por substantivos do mesmo gênero. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Ah, não, vamos colocar assim, ó. Peraí, sujeito composto, porque você sabe que vai concordar com o núcleo do sujeito, né? Então, vamos colocar assim, ó. Sujeito composto de mesmo gênero. Porque gênero é feminino e masculino, lembra que o gênero é masculino e feminino, né? Mas quando é o mesmo gênero, ele concorda no plural com eles, né? Mas aí com essa concordância de gênero. Por exemplo, vamos pensar aqui. O livro e o caderno, que são masculinos, os dois, né? Ó. O livro e o caderno pareciam rasgados. Olha lá. O livro e o caderno pareciam rasgados. O pareciam é o nosso verbo de ligação. Rasgados é o nosso predicativo do sujeito. Quem é o meu sujeito? Livro e caderno. Rasgados, masculino plural, concorda com eles com o mesmo gênero. Se fosse a caneta e a borracha estavam quebradas, por exemplo. Estavam quebradas. A borracha quebrada é meio esquisito, né? Mas você entendeu aqui a intenção, né? Quebradas, ó, predicativo do sujeito, feminino e plural. Estavam, verbo de ligação, a caneta, a borracha. Então, tá concordando com os núcleos, mesmo gênero. Isso é básico. Tô indo bem aos pouquinhos para a gente ver todas as possibilidades, certo? Agora, e se a gente tiver substantivo aqui de gênero diferente? Porque aqui é o mesmo gênero. Vamos para o gênero diferente? Então, vamos pensar aqui. Quando o sujeito é composto por gênero diverso. Como é que eu coloquei aqui? Sujeito composto por mesmo gênero. Então, vamos lá. Sujeito composto por gênero diferente. Que daí é masculino e feminino na mesma estrutura. Certo? É masculino e feminino na mesma estrutura. O que acontece? Vai para o masculino plural. Lembra? Por exemplo, vamos pensar aqui. O céu, certo? O céu e as montanhas. O céu e as montanhas ficaram encobertos. Ó, o céu e as montanhas ficaram encobertos. Então, eu tenho encobertos, masculino e plural. Certo? Eita, não coloquei ali em cima na regra, peraí. Ó, masculino e plural. Para concordar com os dois, né, gente? Aí você tem aqui, ó, céu e montanhas. Ficaram verbo de ligação.
encobertos, predicativo do sujeito. Masculino e plural, porque vai concordar aqui, ó, com o nosso sujeito composto, núcleo 1, núcleo 2. Um é masculino e o outro é feminino, vai ficar no masculino e plural, certo? O céu e as montanhas ficaram encobertos. Fechou? Agora, existe também uma concordância que é menos comum, que é a concordância com o substantivo mais próximo. Mas só pode acontecer isso quando o predicativo aparece antes do sujeito, que é aquele sujeito composto pós-posto, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Quando a gente tem esse sujeito composto, pós-posto, é a mesma questão lá, ó. Sujeito composto. Opa! É a mesma coisa da concordância verbal, lembra? Sujeito composto, pós-posto. Aí a concordância pode ficar, é menos comum, né? Mas acontece com o elemento mais próximo. Vamos lá, vamos pensar aqui. Como assim? O predicativo vem antes. Vamos pensar aqui. Estavam, vamos ver, quebradas. Estavam quebradas as janelas e o portão. Ó, pronto. Estavam quebradas as janelas e o portão. Cadê? Azul. Estavam, verbo de ligação. Quebradas, predicativo do sujeito. Quem estavam quebradas? As janelas e o portão. Núcleo 1, núcleo 2. Concorda com o mais próximo, mas é o sujeito composto pós-posto, tá? É a mesma regra da concordância verbal. Aqui, você tá vendo que a gente não tá fugindo muito. Você veja que o predicativo aqui, que é o nosso adjetivo, que estabelece concordância com o substantivo, essa regra de concordância nominal, desde a primeira, ó, quando a gente tem predicativo, não foge do que é a concordância verbal, certo? Ó, aqui, o predicativo concorda com o núcleo do sujeito simples, o predicativo fica no masculino e no plural para concordar com os dois elementos, quando eles são o mesmo gênero aqui, no sujeito composto. Quando o sujeito composto é gênero diferente, vai para o masculino e plural para concordar com os dois. Existe a possibilidade de concordar com o mais próximo quando esse sujeito composto ele é pós-posto. Ali é o nosso predicativo, ou pós-posto ao verbo, né? Se a gente for pensar. Aqui, essa concordância, por exemplo, professora, mas se eu quiser também daria para ser estava quebrada as janelas e o portão, por exemplo, poderia, melhor, se fosse janela, daria para concordar só com o mais próximo, por exemplo, estava quebrada a janela e o portão, daria também? Daria. Só que aí teria que ter o sujeito mais próximo aqui, ó, no singular. Vamos colocar no singular, só para você ver como é que ficaria? Vou colocar aqui embaixo, ó. Estava quebrada a janela e o portão. Daria também, ó. Mas o verbo precisa também concordar, né? Aqui, ó. Quebrada é o nosso predicativo do sujeito. Estava é o verbo de ligação. A janela e o portão é o meu sujeito, ó. Janela, primeiro núcleo, portão, segundo. Então, concorda com janela. Tanto que o estava também, ó. Concorda com janela. Concordância verbal e nominal. Elas andam juntas, né? Não posso quebrar isso aqui, uma coisa da outra, separar uma coisa da outra. Ok? Não posso esquecer que essa concordância, lógico, a gente tem essa concordância aqui que se estabelece com esse elemento mais próximo, que é muito parecida com a concordância verbal, como eu falei para você. Bom,
Ainda falando de concordância nominal, pensando nessa ideia de predicativo, tem uma. Eu estava fazendo ontem umas questões de redação oficial. Isso aqui também cai quando a gente tem um pronome de tratamento, tá? Então, quando a gente tem pronome de tratamento, ó, pronome de tratamento, a concordância do nome é com o sexo da pessoa. Concorda com o sexo da pessoa. Então a gente tem que saber, tem que ter contexto para isso, a quem a gente se refere, tá? Então vou até colocar aqui em cima, ó. A gente precisa ter contexto, senão a gente não vai saber. Como assim, professora? Por exemplo, porque o pronome de tratamento, quando a gente trabalha lá com crase, por exemplo. Ah, não vai crase antes de pronome de tratamento. Você sabe disso, né? Por que é que não vai crase antes de pronome de tratamento? Porque a gente não consegue definir se é ele, porque a gente não consegue definir se é ele ou se é ela no pronome de tratamento, não é isso? Então não vai crase. E como é que a gente vai colocar, então, uma concordância nominal de um adjetivo com um pronome de tratamento? Concordando com o sexo da pessoa, quando a gente conhece. Quando você chama alguém de Vossa Excelência, ou quando você escreve, né? O Vossa Excelência, veja que o Vossa Excelência pode ser ele. Bom dia, oi, tudo bom? Pode ser ele ou pode ser ela, Vossa Excelência, não é verdade? Pode ser ele ou pode ser ela. Como é que eu vou dizer Vossa Excelência é bonito, Vossa Excelência é bonita? Só conhecendo a Vossa Excelência com quem eu falo. Então, a concordância com o pronome de tratamento é com relação ao sexo da pessoa, tá? Ponto final. E só existem dois, ou é masculino ou é feminino. Ponto final. Ok? Entendedores entenderão. Por quê? Porque é gramática normativa. Vamos lá. Por exemplo, vamos pegar aqui. Essa aqui é uma questão que cai em redação oficial. Vamos colocar Vossa Senhoria. Não dá para saber quem é, né? Vossa Senhoria estará satisfeita, é ela, ó, satisfeita com o progresso. Ó. Vossa Senhoria estará satisfeita, tá vendo aqui, ó? Satisfeita a senhoria, quer dizer, feminino. Essa Vossa Senhoria, quem é? É ela, né? Isso. Deixa eu voltar aqui rapidinho, que teve uma perguntinha ali. Exatamente. Volta para cá. Depois eu respondo ali, que senão vai perder aqui, ó. Vossa Senhoria. Vamos pegar uma. Ah, eu vou pegar um Vossa Majestade, que eu gosto. A gente não usa, né? Vossa Majestade. Vossa Majestade. Fica tranquilo. Fica tranquilo quando dorme bem. Pronto. Quem não fica, né? Pronto. Vossa Majestade fica tranquilo quando dorme bem. Tá falando com a Majestade, né? Aí a Majestade responde: Ah, verdade, né? Ó, tranquilo. Vossa Majestade, aqui é ele, né? Porque ó, isso aqui é masculino. Então, o pronome de tratamento concorda com o sexo da pessoa. Fechou? Concorda com o sexo da pessoa. Tem mais? Tem. Às vezes a gente tem uma. Ah, essa daqui eu adoro. Às vezes a gente tem uma concordância. Vou colocar mais uma aqui, só para fechar esse slide, para eu começar no outro bonitinho. Vamos colocar Vossa Excelência, porque tem gente que não sabe como escreve excelência.
Vossa Excelência está enganado. Vossa Excelência está enganado. Pronto, numa exclamação, né? E aí, opa, o azul. E aí, ó, você tem o enganado, que tá como no masculino, quer dizer que esse Vossa Excelência é ele. Provavelmente vocês já viram na. Eu vou agora retomar, se vocês não viram. Vocês já devem ter visto. Virou meme. Deixa eu até pegar minha água aqui. Virou meme, caiu na rede, na internet. Uma treta dos ministros do STF há algum tempo, em que eles se chamavam de Vossa Excelência, mas eles iam, Vossa Excelência é um ladrão, Vossa Excelência. Não falando, eu não me lembro assim os termos, mas era vossa, virou até camiseta, lembra? Vossa Excelência é uma vergonha, Vossa Excelência não sei o que, e eles iam adjetivando, para com isso. E eles iam adjetivando Vossa Excelência, mas eles tinham todo esse decoro, sabe, de falar Vossa Excelência, e metendo o louco, tipo, xingando mesmo, mas na classuda de Vossa Excelência, sabe? E ali eu falo que é um meme porque eu já usei uma vez para justificar justamente isso, essa concordância. Porque falava Vossa Excelência e vapo, sabe? Os predicativos todos concordando em gênero com a Vossa Excelência, que no caso era ele, que estava sendo ali criticado, né? Achincalhado, era isso. Então, Vossa Excelência, lembre-se, concorde sempre com o gênero, tá? Da pessoa, do gênero com o sexo da pessoa, né? Volta para cá. Vamos para uma concordância que essa daqui de concordância nominal despenca em prova. Despenca em prova. Qual é? Ah, gente, essa daqui é aquela concordância quando o predicativo aparece no masculino e singular. Em algumas locuções, por exemplo, ó, predicativo, masculino singular. Quando a gente tem algumas estruturas, por exemplo, essa daqui, ó, é bom, é necessário, é proibido, é proibido. E eu tenho uma história disso aqui, uma vez, no supermercado, já contei isso aqui, deu uma treta, porque eu sou a polícia da gramática, né? Por exemplo, ó, masculino singular, quando a gente tem essa estrutura aqui, sem determinante, tá? Sem determinante. Por exemplo, vamos pegar aqui. Melhor, vou colocar no meio da frase, peraí, para ficar mais enrolado. Bebida leve é bom para a corrida. Pronto, ó. Bebida leve é bom para a corrida. Ok? Bebida leve é bom para a corrida. Tá vendo aqui, ó? Verbo de ligação. Bom, predicativo do sujeito. O que é bom para a corrida? Bebida leve. Bebida leve é o meu sujeito, né? Ó, só que o meu sujeito não está determinado. Eu tenho bebida. Quer dizer, bebida leve, né? Sujeito. Mas, professora, não tinha que estar aqui concordando? Não teria que ser boa? Só se a gente tiver o artigo. Se a gente não tiver o artigo, fica no masculino e no singular. Ó, eu coloquei o é bom. Vamos colocar o é necessário, ó. É necessário
Feminino, deixa eu pensar. É necessário disciplina. Disciplina no estudo, certo? É necessário disciplina no estudo. Tá vendo, ó? É verbo de ligação. Necessário, predicativo do sujeito. Sujeito, disciplina. Certo? Ó, só que o meu sujeito, ele tá sem o artigo, então fica masculino, é necessário. Por quê? A regra G, vamos colocar a próxima aqui, para ficar bonitinho, né? Separado, para ficar bem organizado o seu caderno aí. Quando a gente tem o sujeito determinado, a gente faz a concordância normalmente. Então, ó, predicativo masculino singular. Quando é bom, é necessário, é proibido, ó, vamos colocar aqui, ó, sem o artigo. Agora, com o artigo, concorda com o sujeito. Então, mesma situação. A gente tem que estabelecer a concordância aqui nominal, tá? Eu não estou falando de concordância verbal, é a concordância nominal. Por exemplo, a água. Olha, já comi um A aqui. A água é necessária na vida. Pronto. A água é necessária na vida. Então, veja, eu tenho aqui quem é? Verbo de ligação. Necessária, predicativo do sujeito, ó, necessária. O que é necessária na vida? A água. Só que aqui agora eu tenho o artigo, ó, acompanhando água, por isso que estabelece essa concordância. A água é necessária na vida, né? Masculino continua masculino, mesmo que tenha o determinante, tá, pessoal? Vamos pegar aqui mais alguns exemplos? Ó, por exemplo, aqui a água é necessária na vida. Vamos colocar é boa, por exemplo, ó. A fruta é boa para a saúde. Olha lá. A fruta é boa para a saúde. A gente está falando aqui sobre a concordância nominal por causa do feminino, tá? Por causa do boa, para concordar com a fruta, por causa do artigo. Se fosse masculino, fica no masculino, aí não tem por que trocar o mamão, por exemplo. O mamão é bom para a saúde, tá vendo? Aqui não tem por que a gente pensar em troca de concordância. Se eu tiro o artigo antes de fruta, fica fruta é bom. Percebe? Então, esse aqui é bom, ele fica no masculino de modo geral, é como se concordasse geral, não necessariamente porque eu tenho o artigo, tá? Porque é genérico. A concordância mesmo que vai mudar tá aqui no feminino, por causa da presença do artigo. Tá? Por exemplo, vamos colocar lá da disciplina. Ó. É necessária a disciplina no estudo. Pronto. É necessária a disciplina no estudo. Né? Aqui necessária, porque concorda com a disciplina, a presença do artigo aqui que acompanha a disciplina. Certo? Então, quando a gente tem o artigo ali feminino, estabelece essa concordância. Fechou? Ó, no masculino não tem troca, fica lá, é necessário, é bom, sem o artigo. Agora, colocou o artigo feminino, lembra disso, colocou o artigo feminino, o nome tem que flexionar também. Ok? Não vá cometer esse deslize de achar que não vai flexionar. Vai flexionar sim. E o plural também, tá? Vamos colocar uns pluraizinhos aqui, só para você enxergar. Senão a gente fica sempre na mesma construção. E aí você não percebe. Por exemplo,
Deixa eu pensar aqui um no plural. Eram necessárias, eram necessárias, eram necessárias as provas de português. Pronto, ó. Eram necessárias as provas de português. Tá vendo que tem uma concordância? Deixa eu pegar outra cor, pegar um verde. Ó, o necessárias por causa de as provas. Perceba que o verbo aqui também estabelece essa concordância. Porque se eu não tenho as, como é que fica, pessoal? Se eu não tenho o as, como é que fica? Era necessário provas de português. Tá vendo? A ausência do artigo, inclusive, faz com que a gente tenha que fazer essa troca aqui, ó, no verbo. Aí fica necessário porque eu não tenho a presença do artigo ali, né? Ah, mas tá aqui provas igual, não importa, não tem o artigo, tá bom? Então a gente tem que fazer essa concordância aqui com o nosso termo que está ali sendo acompanhado, certo? O artigo é extremamente relevante nessa construção aqui. Fechou? Então, quando a gente está falando, ó, quando a gente está falando de concordância, qual que é o tópico que a gente está tratando aqui? Para você poder fazer o link, porque a gente está trabalhando com duas ideias, por isso que a concordância nominal acaba vindo depois da verbal. Ó, a gente está falando do adjetivo como predicativo do sujeito, entendeu? É o adjetivo como predicativo do sujeito. Como predicativo do sujeito, ele estará em estruturas com verbos de ligação. Verbo de ligação bate um pouco com as regras do verbo ser, porque o verbo ser é verbo de ligação, então por isso que a gente vê aqui, nossa, mas ali o verbo teve que trocar, aquele não teve que trocar, bate com o verbo ser de ligação e bate com a concordância desses verbos de ligação quando eles não são o verbo ser, porque a gente tem uma concordância específica para o verbo ser e a gente tem uma outra concordância normal para os outros tipos de verbo que são verbos de ligação. Então, quando a gente fala em adjetivo funcionando como predicativo do sujeito, existe um equilíbrio entre todos esses elementos. Por qual razão? Porque o predicativo do sujeito é o elemento mais importante do predicado nominal, certo? É o elemento mais importante do predicado nominal. O verbo de ligação, ele está ali para fazer essa ligação. Então, ele funciona meio como coadjuvante nessa história. Então, o verbo de ligação estará sempre de olho no predicativo para estabelecer a concordância adequada, etc, etc. Porque o verbo de ligação não é o elemento central. O elemento central é o predicativo. Por isso que a gente tem tantas regras assim, ó. Né? Cadê? Tem mais aqui. Prestou atenção? Mas, veja, a gente falou do adjetivo como adjunto adnominal, concordância dele, fechou. Falamos do adjetivo como predicativo do sujeito. Mas o adjetivo ainda pode ser o quê? Predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Sabe aquela ideia das pessoas de confundirem predicativo do objeto com adjunto adnominal? Não tem uma confusãozinha assim na ideia da sintaxe? Pois é porque não conhecem direito as regras de concordância. Pois é, gente, pois é. Só que conhecer a regra de concordância é conhecer a flexão do adjetivo, saber como é que ele pode concordar ou discordar, vamos falar assim, do nosso substantivo, tá? Vamos falar disso já já. Espera aí.